Professor Dr. Wilson Roberto, ele possui graduação em História pela PUC de São Paulo, mestrado em História também e graduação em História. Doutorado também em História pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia, atuando no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade e no programa de pós-graduação em História Regional e Local. É pós-doutor no programa de pós-graduação em História Comparada, o FRJ, é membro fundador da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, e tem pesquisa nos seguintes temas: cultura negra e memória, educação, escravidão, história da África e ações afirmativas. Então, por favor, doutor Wilson Matos. Bom, boa tarde a todas e a todos. Como de praxe, eu vou reiterar aqui e repetir as felicitações, né, aos organizadores do evento, aqui representados pela professora Carla Liane, que é a nossa vice-reitora, e pela professora Cláudia Cizan, né? E ao cumprimentá-las, eu estendo os cumprimentos aos demais membros da organização e parabenizo pela beleza, né, que vocês nos proporcionaram. Não só uma atividade bastante rica do ponto de vista de ampliação dos nossos conhecimentos sobre a universidade, sobre perspectivas de mudanças e transformações da nossa própria instituição, mas sobretudo pela beleza visual, estética, né, e sustentável que vocês nos proporcionaram aí com as folhas, com madeiras e etc. e tal. E eu queria também me sinto honrado, evidentemente, de dividir essa mesa privilegiadamente com duas mulheres, não é? Eu gostaria de estar no meio, mas me botaram aqui na ponta, do ponto de vista de vocês, da ponta esquerda, ainda bem. É uma honra, evidentemente, estar dividindo a mesa com a professora Nádia Fialho, uma profunda conhecedora da história dessa universidade, não só dessa universidade, mas uma referência intelectual aí nos estudos sobre a universidade de um modo geral, em especial na nossa universidade, né? E a professora Elvina também, né? Uma honra estar aqui dividindo a mesa com a professora Elvina, nossa diretora lá de Bom Jesus da Lapa, já pelo segundo mandato. Se não me engano, nós tivemos a oportunidade de sermos terceiro, né, de sermos diretores em momentos concomitantes, quando eu fui diretor de Santo Antônio de Jesus, né? E eu quero fazer uma correção. Eu fiquei desde ontem intrigado com isso e eu queria operar antes de iniciar minha palestra, fazer uma palestra, não seria apropriado o termo, mas antes de fazer essa comunicação pessoal, eu queria fazer algumas correções que a professora Cláudia ontem me apresentou como um dos mais antigos professores da universidade. Eu não sou, eu tenho 22 anos de universidade, é um tempo considerável, 22 anos de UNEB, mas não sou um dos mais antigos. Tem gente aqui muito mais antiga do que eu, né? E também não sou profundo conhecedor da vida da universidade, da história da universidade, apesar de já ter passado por vários cargos, digamos assim, né? Desde diretor até pró-reitor, ter estudado um dos aspectos que caracterizam a Universidade do Estado da Bahia, que é as ações afirmativas, sobretudo na modalidade do sistema de cotas. Já publiquei 2 livros sobre isso. Um está no Prelo, né, que é o objeto do meu concurso para professor titular, e o outro já está publicado pela editora da UNEB. Então, a minha especialidade em termos de conhecimento da Universidade do Estado da Bahia se dá pela minha experiência profissional e experiência institucional, e também por ter pesquisado sobre as ações afirmativas e refletido sobre isso. Então, feito essas correções, também quero agradecer a deferência e a confiança do convite, mas dizer que eu não estou aqui representando a opinião da administração central. Apesar de eu ser um membro da administração central, eu estou aqui falando por minha própria conta e risco, né, como professor. Então, tudo que eu vou dizer aqui sobre estatuinte são concepções próprias que já foram socializadas com alguns companheiros da própria administração, mas não representa a posição da administração central. Então, se alguém tiver que cobrar alguma coisa, podem cobrar de mim mesmo, em nome da administração. Então, isso é bom que fique bastante claro. E parabenizar as nossas instituições, né? A do UNEB, o Sinteste e o DCE,
pela derrota, não é nem derrocada, é derrota mesmo, da Lei 7176, que isso é um histórico cumulativo de lutas que nós vimos empreendendo ao longo das 2 décadas, né, das 2 décadas passadas, para derrubar esse instrumento autoritário que passou a regular a vida da universidade de uma forma indevida e autoritária, e todos nós sabemos isso, né? Isso é muito importante, é uma vitória dos movimentos organizados da nossa universidade, uma vitória dos professores, dos servidores, dos estudantes, e agora nós temos a oportunidade de repensarmos a nossa universidade em outros patamares, não só de patamares legais, mas de patamares institucionais, né? Dar uma outra forma à universidade. Então eu decidi aqui dividir a minha exposição em 2 partes, mas eu acho que eu vou me desobrigar da primeira parte, porque eu acho que já foi exaustivamente debatida aqui, discutida, que é sobre os fundamentos estruturais, né, das estatuintes que nós tivemos a oportunidade de estudar de várias universidades. 2 delas foram expostas aqui, nesses 2 dias de seminário. Outras 2 universidades, nossas co-irmãs, teve um seminário promovido pelo Comando de Greve, há algumas semanas atrás, um mês atrás mais especificamente, também bastante rico, eu tive a oportunidade de participar. E, por dever de ofício, me colocaram numa comissão, né, encarregada de estudar essas questões da estatuinte. Eu me dei conta também dos processos estatuintes em várias universidades brasileiras, para tentar fazer uma síntese e expor aqui, em uma ocasião passada, como assim o fiz, né? Então, essa seria uma primeira parte que, de alguma maneira, eu vou me dispensar de falar sobre isso, porque eu acho que já foi bastante discutido. Sobre as características das comissões, né? Sobretudo da comissão inicial, se a comissão é instituída pelo reitor, se é o conselho universitário que institui, a composição dessa comissão, se deve ser paritária, se não deve, etc. e tal. Eu acho que foi bastante discutido aqui. Eu vou fazer opção por discutir os aspectos mais de natureza política, né? De disputa de concepções e de projetos da universidade a ser implantado. Eu acho que uma estatuinte tem essa dimensão, além da dimensão da sua estrutura institucional, de como a universidade deve se organizar, do ponto de vista administrativo, acadêmico, etc. Eu acho que a estatuinte é um espaço político importantíssimo, talvez inédito na história da Universidade do Estado da Bahia, até onde eu conheço, e que vai iniciar exatamente o processo de disputa, né? De disputa por concepções e por projetos da universidade. Eu acho que é isso que é a estatuinte. Uma das traduções possíveis dessa terminologia é isso, você legitimar um espaço de discussão, de debate, de disputa para que um projeto de universidade renovado ou novo se instale, né? Então, desse ponto de vista político, eu penso que há no mínimo 2 dimensões de considerações, através das quais a estatuinte da UNEB pode ser pensada em termos da sua configuração inicial e do seu desenvolvimento. Quais são esses 2 aspectos? Um é essa dimensão mais técnica, né? Ou seja, da estrutura funcional da universidade. Isso é uma coisa, evidentemente, que nem toda definição técnica é rigorosamente ou exclusivamente técnica. É evidente que tem dimensões políticas. Mas tem uma dimensão técnica mesmo, de legislação, etc. e tal. E essa dimensão política sobre os quais os pressupostos conceituais e filosóficos, etc., que devem dar fundamento não a um novo estatuto, pura e simplesmente, mas uma nova universidade. Eu acho que é disso que se trata. A gente não está discutindo tão somente um novo estatuto. Nós estamos discutindo uma nova possibilidade de uma nova universidade, né? Bom, o que é estatuinte todos nós já sabemos, né? Então vou me dispensar, né, dessa parte. A estatuinte como espaço de disputa política de modelos de universidade é representado por grupos ou comunidades identitárias e de interesse as mais diversas. Quer dizer, se ela é um espaço, uma arena de discussão, de debates e de disputa, nós temos o pressuposto que essa arena é ocupada por vários agrupamentos que eu estou chamando aqui, e depois eu vou explicar porquê, de comunidades identitárias e de comunidades de interesses legítimos, evidentemente, né? Desde interesses acadêmicos propriamente ditos, que tomam a universidade como um fim, até interesses mesmo de agremiações ou grupos políticos, ideológicos, etc., que tomam a universidade como um meio para alcance de outros objetivos, a exemplo de objetivos políticos partidários, eleitorais, objetivos de poder, etc. e tal. Isso também acontece em arena de disputa. Não tenhamos a ilusão de achar que todas as comunidades identitárias e de interesses vão pura e simplesmente tomar a ideia de universidade como uma finalidade. Alguns tomam como meio mesmo. Eu não tenho nenhum pejo de falar
sobre isso. Então, nesse sentido, há pelo menos duas questões a serem consideradas. A primeira questão é qual deve ser o fundamento político geral de condução do processo da Estatuinte do início até o final. E o segundo é, tendo por base esse fundamento geral definido, como garantir formas de participação condizentes com esse fundamento? Bom, eu mesmo respondo, evidentemente. Do meu ponto de vista, o fundamento político geral de condução do processo deve ser a democracia. Como já foi dito aqui por várias pessoas que me antecederam, foi dito, inclusive hoje na mesa aqui que nos antecedeu também, pelo professor Milton, por outras pessoas. Ou seja, a democracia com uma forma mais substantiva e legitimada, né? Não só na contemporaneidade, mas historicamente, de tomada de decisões em torno de questões que dizem respeito a coletividades. E aí, qualquer tipo de coletividade, desde as chamadas coletividades nacionais, né? Passando por outros tipos de coletividade, até coletividades menores, como, por exemplo, a nossa reunião de condomínio, reunião de condomínio, né? Então, qualquer coletividade deve tomar como fundamento de tomada de decisões, de deliberações, a questão da democracia, porque a democracia, independente das variadas interpretações, eu acho que o professor Everton aqui deu uma interpretação generalista e, portanto, bastante abrangente, né? Que a democracia é algo que diz respeito ao povo de um modo geral, né? O povo decidindo sobre as suas próprias coisas, né? Então, eu também fico com essa definição, né? E essas deliberações e decisões, em torno dessas questões que dizem respeito à coletividade, sejam elas locais, nacionais, regionais, etc., né? Portanto, sendo a democracia o fundamento, a forma de participação não pode ser outra, no caso da Estatuinte, senão aquela que considera a máxima inclusão possível de toda a diversidade que caracteriza a nossa universidade. Em uma palavra, quanto mais participação e quanto mais representação, mais democrático será o processo. Essa é uma tendência. Não é rigorosamente seguindo estruturalmente essa sequência, mas pelo menos a tendência que nós observamos é isso. Quanto mais participativo, quanto mais inclusive, quanto mais representativa, qualquer processo de tomada de decisão é mais democrático. Eu acho que com a Estatuinte não será diferente. Então, se o fundamento é a democracia, os procedimentos metodológicos garantidores dessa democracia não podem fugir à questão da inclusão de todas as diversidades que caracterizam a nossa universidade. Ou seja, aí cabe a pergunta, o que é a UNEB do ponto de vista da sua identidade e da sua composição, né? Na minha opinião, a UNEB é uma comunidade absolutamente diversa pela sua própria configuração original e pela sua história. Ela é diversa como multicamp, mas ela é diversa também como multirregional e é diversa como multilocal. E do ponto de vista da sua identidade, ela é estreitamente vinculada aos grupos populacionais não hegemônicos, se quiserem, os grupos populacionais historicamente subalternizados no conjunto da população baiana. Isso foi dito na primeira palestra aqui do professor Edivaldo Boaventura, e ele especificou um desses grupos, são as comunidades negras. Segundo Edivaldo Boaventura, que é insuspeito, é o fundador, né, ou um dos nossos Father Foundations, né, da universidade, ele disse que a Universidade do Estado da Bahia tem duas características identitárias fundamentais. Essa vinculação com as populações negras, por um lado, e a vinculação com o semiárido. Seriam as duas grandes vinculações da universidade, né? Então, eu estenderia um pouco mais essa identidade histórica da Universidade do Estado da Bahia, em relação não só às populações negras e o semiárido, mas aos povos historicamente subalternizados de um modo geral. Portanto, na minha opinião, e eu entro numa fase crítica do meu argumento, limitar a representação da UNEB no processo estatuinte apenas os 3 segmentos, chamados segmentos universitários, é reduzir e, no limite, desconsiderar a diversidade dos grupos identitários e de interesses que são legítimos e que compõem a universidade. Primeiro, de saída, já há uma assimetria de oportunidades e de condição que desiguala politicamente esses 3 segmentos, né? Os professores, que é um dos segmentos, é um segmento de perfil identitário profissional,
cuja vinculação individualizada com a universidade é permanente e, em tese, com formação intelectual avançada, para não dizer concluída em termos profissionais. Os estudantes, por sua vez, é um segmento sem perfil identitário profissional. A vinculação do estudante com a universidade não é a mesma vinculação dos professores. O perfil, a vinculação dos professores, dos estudantes com a universidade é uma vinculação situacional, a vinculação individualizada. Ela é situacional e transitória, ela não é permanente. O estudante individualmente chega na universidade e vai embora, né? E, por sua vez, os estudantes ainda, do ponto de vista da formação, eles estão em processo de formação profissional inicial. E o professor já está formado, o professor entra na universidade já formado. Por sua vez, os servidores técnico-administrativos, porque o professor também é servidor, é um segmento que não tem perfil identitário único. Quer dizer, ser servidor técnico-administrativo não é um perfil identitário único. Você tem servidor que é médico, você tem servidor que é professor, você tem servidor que é enfermeiro, você tem servidor que é contador, você tem servidor que é administrador de empresa, etc, etc. Então, o que define esse segmento do ponto de vista identitário não é o seu perfil profissional, de jeito nenhum, né? Bom, eu vou ficar com essas três diferenciações. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu acho que além dessa assimetria, né, de oportunidades, na verdade é uma assimetria de oportunidades. Esse formato de representação, ao contrário das discussões democráticas mais contemporâneas, não reconhece a diversidade que compõe cada um dos segmentos do seu próprio interior. Então, nós temos comunidades identitárias e comunidades de interesse as mais diversas. Por exemplo, comunidades de homens e comunidades de mulheres têm perfis identitários e interesses diferentes. E não é dado autorização a ninguém a falar em nome de, num processo absolutamente democrático, a não ser que essa pessoa autorize a representação. Então, eu, como um professor negro, não vou admitir que outra pessoa fale em meu nome no interior da Estatuinte, não sendo negro. Eu não vou admitir. Eu vou falar por mim como negro. Se eu não quiser falar por mim como negro, eu vou delegar isso a alguém, mas quem delega sou eu. Eu não vou autorizar que ninguém fale sobre mim no interior de uma Estatuinte, sendo que eu mesmo posso falar sobre mim. Isso eu acho que vale para as mulheres, isso vale para outras comunidades identitárias e de interesses legítimos que compõem a universidade. Eu citei o caso dos homens e das mulheres, eu discordo veementemente do professor Milton, numa das falas dele aqui anteriormente. Ele diz, por exemplo, que os negros e as mulheres professores vão ser representados pelos demais professores. Isso é um atentado contra esse perfil identitário e de interesse. Aliás, tem uma pensadora que não é do mundo ocidental, né? Uma pensadora indiana, apesar de estar trabalhando nos Estados Unidos, chamada Gayatri Spivak, escreveu um livro famoso, todos nós conhecemos, né? Quem não conhece deve conhecer. Ela se pergunta se pode o subalterno falar. Ela diz que não, o subalterno não pode falar porque as estruturas de representação hegemonizadas pelos hegemônicos, pelos homens, pelos brancos, pelo capital, ou seja lá o que for, impede o subalterno de falar. O subalterno pode gritar, mas ele não é ouvido. Então, é um autoritarismo falar em nome do subalterno. O subalterno tem que falar em nome dele. E se há um dever institucional de qualquer administração, seja de universidade ou de qualquer outra instituição democrática, é criar espaços, franquear espaços e ampliar espaços para que o subalterno possa falar por ele. Se a UNEB é uma universidade cujas características é abrigar populações subalternizadas, os subalternizados, historicamente falando, tem que falar por eles. Não pode ter nenhum tipo de representação, a não ser que ele delegue esse tipo de representação. Eu tirei uma citação aqui de um texto de um estudioso de ciência política chamado Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, que ele se baseia nos grandes teóricos da democracia, como Habermas, Marx e outros, né? Para dizer o seguinte, isso é uma citação dele, abre aspas: as diferentes posições sociais dos interlocutores
contaminam a situação de fala, que, portanto, é marcada por assimetrias. Status, dinheiro, poder ou domínio do padrão linguístico culto, por exemplo, condicionam de formas muito sutis o acolhimento dado à intervenção de cada um dos falantes, ainda que na aparência não agridam as exigências do livre debate entre iguais. Ou seja, a própria condição linguística desigualiza a oportunidade de emissão de discurso. Então, mais uma vez, nós temos que discutir o que é representatividade. Quer dizer, limitar a representatividade da Estatuinte aos 3 segmentos, do meu ponto de vista, é um atentado à democracia. Não é ser democrata, é o contrário. É um atentado à democracia na sua concepção mais contemporânea. Portanto, se a administração da universidade, democraticamente eleita e legitimamente empoderada, tem alguma função condizente com a sua situação institucional, esta é a de garantir na Estatuinte um formato de representação cada vez mais ampliada e participativa, inclusiva de todas essas diferenças identitárias e de interesses. Isso é contemporaneamente legítimo. Inclusive batalhando para que uma das principais comunidades que compõem a UNEB esteja representada no processo, qual seja a comunidade de experiência. Eu faço referência aqui a uma fala que foi feita pelo professor Valdélio, acho que ontem, e complementada pela professora Isnaia, que há na universidade, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista pessoal, um acúmulo de experiência de gestão, um acúmulo de experiência de ensino, um acúmulo de experiência de organização do funcionamento do ensino, do funcionamento de pesquisa, do funcionamento da extensão, que não podem ser desconsiderados. É isso que eu estou chamando de uma comunidade de experiência. Essa comunidade de experiência não pode ser pura e simplesmente descartada, esse acúmulo de reflexão e esse acúmulo de conhecimento. Então, acho que essa comunidade de experiência também tem que estar contemplada no processo estatuinte. Eu acho que eu já estou chegando ao final, tem algumas 3 minutos. Eu queria mudar um pouco, feito essas considerações, eu queria mudar um pouco o tom da minha exposição, fazendo uma sugestão, né? E é uma sugestão, digamos assim, uma sugestão excêntrica, né? Inusitada. Excêntrica no sentido da minha localização. Eu acho que eu vou me localizar fora dos centros, né? Eu vou ser marginal, me localizar nas margens, no sentido de me localizar nas margens. Sair um pouco do centro da reflexão sobre o que é a universidade. Eu acho que, na minha interpretação muito provisória, nós ainda estamos muito presos a uma concepção de universidade hegemonizada pelo mundo ocidental moderno. Apesar de todo o histórico de universidade que o professor Boaventura fez aqui, desde a Idade Média, etc., mas a universidade moderna, nós estamos ainda muito presos a essa concepção de universidade que nós herdamos da tradição do mundo ocidental. Então, já que eu falei em comunidades de interesse e comunidades de identitárias, eu vou propor aqui, até por um ensaio não de interpretação, mas um ensaio para o debate, um tipo de possível de fundamento para uma nova universidade, por minha própria conta e risco. Tomando de empréstimo dois posicionamentos, digamos assim, um posicionamento mais conceitual, a partir de outra tradição, por isso que falei excêntrico, não está vinculado ao mundo ocidental, mas está vinculado ao mundo africano, sobretudo os povos africanos da África meridional, né, da África dos seus povos bantus. Apesar da Bahia se dizer hegemonicamente herdeiro da tradição Nagô, ainda tem muito de bantu aqui na Bahia, e eu vou me filiar a essa tradição dos bantus, né? E os bantus mais da parte sul da África tem um conceito chamado Ubuntu, que é um conceito, digamos, um conceito operacional que chama para formatos de constituição de comunidades, que são comunidades num sentido bastante diferente do sentido moderno que nós temos de comunidade. Quer dizer, Ubuntu, uma tradução possível, né? Não é uma tradução literal, mas, digamos, uma tradução holística, uma tradução, sei lá, mais ampla, livre do termo, é mais ou menos o seguinte, diz assim: eu sou o que nós somos. Eu sou o que nós somos. Ou seja, o que está implícito nesse conceito
que a ideia de coletividade precede a ideia de individualidade. Isso não quer dizer que o indivíduo não tenha valor, e nem tenha existência concreta e nem agência. Lógico que ele tem, mas ele subordina essa agência individual à comunidade, ao coletivo, a algo maior do que ele, né, que ultrapasse a sua individualidade. Então, uma outra tradução diz assim, eu lembro Everton dizendo agora há pouco aqui, que todos nós queremos ser felizes, né, que ninguém, é impossível ser feliz sozinho, não foi isso? Uma outra tradução do Ubuntu diz assim, eu só sou feliz se todos forem felizes. Então, isso é um sentido de comunidade, quer dizer, eu só vou poder ser feliz se todos os membros da minha comunidade serem felizes. Então, por que eu estou dizendo desse conceito de Ubuntu? Ele foi operacional no sentido de orientar a reconfiguração da nação sul-africana pós-apartheid. Eles criaram a ideia do Rainbow Nation. Era uma sociedade absolutamente dividida, por questões, segregada e apartada por diferenças raciais e hierarquizadas. E a Rainbow Nation é fundamentada no princípio do Ubuntu, quer dizer, na ideia de reconfiguração de uma nova comunidade, criou a ideia de uma comunidade republicana, do ponto de vista político, onde, independente das raças, todo mundo tem iguais direitos. Não é independente, não, né? Quer dizer, as raças e as etnias são reconhecidas, mas todos têm iguais direitos. O apartheid deixa de existir. Então, por mais que nós tenhamos diferenças identitárias, diferenças situacionais, posicionais e diferenças de interesse na universidade, eu acho que nós devemos conceber a universidade como uma comunidade, no sentido Ubuntu do termo, de fazer prevalecer não as nossas intenções ou os nossos interesses setorizados, individualizados ou grupais, mas o interesse coletivo da universidade. Para isso, nós temos que abrir mão, isso é muito difícil, nós temos que abrir mão de fazer valer as posições majoritárias, porque as posições majoritárias excluem absolutamente aquele que perdeu. Quer dizer, qual é o princípio africano de fazer a comunidade virar comunidade? É você esgotar as discussões até chegar a um consenso possível. Esse é o sentido de comunidade Ubuntu. Quer dizer, a gente abdicar das nossas posições de interesse, das nossas posições políticas, das nossas posições individuais, das nossas posições profissionais, em nome de algo maior que nós, que é essa comunidade chamada UNEB. Então, como reconfigurar a comunidade universitária? É dar um outro caráter ao termo comunidade universitária. Não mais uma coisa apartada, dividida, mas um sentido comunitário. Quer dizer, o sentido comunitário não anula a diferença, não é isso. Muito pelo contrário, ele pressupõe a diferença. Porque você precisa abdicar, para você abdicar de algo, você precisa ter. Então você abdica da precedência da diferença em nome de um coletivo que ultrapasse. Isso lembra, para não dizer que eu estou só legislando em causa própria, eu lembro que no Roda Viva de um sobrinho até do Roberto Mangabeira, um grande político aqui da Bahia, né? Concordemos ou não, foi um grande político, é o Roberto Mangabeira, chamado Mangabeira Unger, não é? Não, Eduardo Mangabeira, sobrinho do Eduardo Mangabeira. Eduardo Mangabeira, desculpe. O Roberto Mangabeira Unger é sobrinho do Eduardo Mangabeira. No Roda Viva ele disse o seguinte, olha, nós temos que investir na nossa formação profissional, estava dizendo de formação, né? Investir duramente na nossa formação profissional, porque só nós podemos fazer isso, né? Agora, a nossa formação profissional não pode estar limitada à nossa individualidade, ela tem que ser voltada para fora. Nós temos que nos formar bem para atender os outros, não é para atender a nós mesmos. Então, nós só vamos atender bem os outros se nós investirmos na nossa formação profissional. É mais ou menos uma coisa parecida. Quer dizer, não é abdicar dos nossos valores, das nossas concepções deles, mas... não, flexibilizar não é o termo, né? Está muito... Esse termo está com conotações negativas. Mas é fazer prevalecer o coletivo em relação às nossas individualidades. É fazer esse esforço. É um esforço que a gente tem que fazer. Então, eu acho que a nossa universidade pode se fundamentar nesse princípio do Ubuntu, uma nova universidade, e num outro princípio, que não é nenhum princípio, mas é uma prática, que é as chamadas universidades populares. Eu acho que essa concepção não nasceu, mas ela foi reconfigurada a partir do primeiro Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre, com o Boaventura de Souza Santos, e os outros intelectuais começaram a discutir a ideia de justiça cognitiva, a partir da ideia de ecologia de saberes e de tradução cultural. Ou seja, o que seria a ecologia de saberes?
Se a UNEB é uma universidade formada, né, voltada para os setores subalternizados, nós temos que considerar que os setores subalternizados têm saberes. O princípio é da ignorância inicial. Todos nós somos ignorantes em relação ao outro. Quer dizer, não é porque o nosso saber é acadêmico que ele é superior ao saber das comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais têm saberes que nós ignoramos. Então, uma ecologia de saberes, pela tradução cultural, é fazer esses saberes, legitimar esses saberes em diálogo por objetivos comuns. Não é desconsiderar, não é querer ensinar o que eles devem fazer, mas é conceber que eles têm saberes, produzem formas, que a gente chama de metodologias, né, de aplicação desses saberes para resolver problemas da vida. Né? E nós também, como acadêmicos, fazemos a mesma coisa. É só uma diferença. Então, essas diferenças têm que dialogar se nós queremos uma universidade efetivamente popular. Uma universidade que não vá simplesmente dar um curso para os quilombolas lá na comunidade quilombola, mas entenda que o quilombola tem coisa para ensinar para a gente. Né? Então, isso é o que o Boaventura, na minha tradução, chama de ecologia de saberes e tradução cultural. Quer dizer, a busca de consenso nas diferenças que legitimem esses saberes todos com um objetivo. Qual é o objetivo? De todos nós, construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, e o maior objetivo de todos eles é acabar com o capitalismo. Quer dizer, a gente está vendo a crise, né, que o capitalismo está experimentando, e a gente não está conseguindo organizar formatos de crítica ao capitalismo e de liquidação do capitalismo. Nós estamos presos ainda ao século XIX nesse tipo de concepção. A crítica que a gente faz ao capitalismo e as proposições transformadoras são do século XIX. A gente não avançou nada. Então é hora de aprender. A gente vai acabar com o capitalismo com o subalterno. Não é com o hegemônico, não. E eu termino essa fala aqui, né, em relação à possibilidade de pensar uma nova universidade. É uma citação, mas não é literal, que eu não escrevi aqui, de um outro intelectual indiano, né, esse mais conhecido, chamado Homi Bhabha. Tem um livro traduzido aqui no Brasil, muito importante, dificílimo, mas muito importante, né, que é o Local da Cultura, que diz assim: é com os povos subalternizados, com os migrantes, com os refugiados, com os negros, com as mulheres, com os indígenas, etc., que nós vamos aprender as nossas lições mais duradouras de pensamento e de liberdade. A gente não vai aprender o que é liberdade com quem sempre experimentou. A gente vai aprender o que é liberdade com quem nunca teve. Então, eu acho que a Universidade do Estado da Bahia pode mudar nessa perspectiva, de ser uma universidade pós-colonial e uma universidade voltada efetivamente em toda a sua estruturação para esse objetivo e para esse tipo de diálogo. Muito obrigado pela atenção. Desculpe.